Estamos começando mais uma aula. Hoje nós conheceremos como funciona um conto fantástico. Então, o gênero textual conto é uma narrativa breve, geralmente em torno de um acontecimento principal, dependendo do assunto e das características. Os contos são classificados como fantásticos, de amor, de humor, de ficção científica, de terror, entre outros. E para lembrar do ano passado, do sexto ano, vocês não estudaram comigo, mas com certeza devem ter estudado sobre o trem fantasma, onde uma situação é abordada, também uma situação imaginária, vivida na pré-adolescência, por um menino que é convidado a simular um trem fantasma, um trem que não existe, para propiciar uma aventura a um seu amigo que está doente. Aqui o trem fantasma é também uma aventura vivida no imaginário, assim como o conto fantástico, que nos permite deduzir que também a criança, ao deixar o colégio, onde ele era bolsista, por ser inteligente e dedicado, Francisco perdeu a oportunidade de se tornar alguém importante na vida, de ter melhores condições de vida a partir das atitudes tomadas por Rodrigo. Então, você já estudou que as narrativas apresentam 5 elementos básicos. Elas apresentam o espaço, o tempo, os personagens, o narrador e o enredo. Os 4 primeiros aspectos foram analisados nas atividades anteriores. E para que a gente possa responder a algumas questões, é preciso observar o enredo e iniciar a reflexão sobre o aspecto fantástico. O que é o enredo? O enredo é a sequência de ações de uma narrativa, formada por 4 partes. A situação inicial, que introduz os personagens e o contexto das ações, com o tempo e o lugar onde elas ocorrem. O conflito, ou seja, a complicação, apresenta o desenvolvimento das ações que alteram a situação inicial. O clímax, ou seja, que corresponde a um momento de maior tensão, aquele que mais você pensa o que vai acontecer, como será o desfecho, como é que isso vai terminar. E o desfecho em si, o que realmente traz o resultado do conflito. Se aquele conflito foi solucionado para o bem, ou se ele trouxe uma consequência ruim. Então, analisando o texto, que já estamos hoje no 4º dia trabalhando o mesmo texto, o conto fantástico, né? E esse nosso texto vem perguntando que fato desestabiliza os acontecimentos, isto é, que dá início aos conflitos. Nós vimos que durante a narrativa do conto, havia uma implicância de Rodrigo com Francisco, que resultou numa aposta injusta. Uma criança correr contra um cavalo. Qual é o clímax do conflito? Esse conflito chega
ao clímax quando Francisco aceita a aposta e participa da corrida. Como eu falei anteriormente, ele aceita porque ele é corajoso, porque ele entende que está sendo pondo à prova, e para não ser um medroso, ele sabe que vai perder, mas ele aceita a aposta. E o desfecho do conto relata as consequências da corrida. O que aconteceu com Francisco? Nós vimos que o menino deixou de frequentar o clube, isto é, ele não foi mais, foi embora da cidade para morar com seus avós e foi viver também uma outra, foi uma profissão que talvez, se ele tivesse ficado no colégio, estudando, não seria de vendedor de carros, e sim ocuparia uma posição melhor na sociedade, seria inserido pela posição que alcançaria através dos estudos. E o cavalo imaginário narra uma situação em que algo inusitado e estranho ocorre no mundo real. Justamente é isso isso que foi colocado assim como mais acentuado, que é justamente a desigualdade social que reina, né, principalmente no nosso país. Nosso país é um país desumano. 5% da população é muito rica e 95%, uma parte é considerada classe média e a outra, grande maioria, é considerada pobre. E, portanto, por isso, a desigualdade social, uns com muito e outros com pouco. E a característica de nossa sociedade em destaque é a desigualdade social. Que fato leva o texto a se afastar do que é esperado em uma situação real? Com certeza, seria o mais correto Francisco não aceitar aquela proposta de correr contra um cavalo, isso porque ele era um garoto inteligente, né? E ele levar a sério uma proposta de uma corrida em que montaria um cavalo imaginário contra um cavalo real. E o que mais nos chamou a atenção foi ele de ficar triste ao descer de seu cavalo imaginário e entregar as rédeas para Rodrigo, que é tão mau ao ponto de enxotar um cavalo imaginário e fazer com que aquele cavalo fosse embora, para que os sonhos daquela criança fossem perdidos. E é isso que acontece quando ele deixa, ele não quer mais ficar naquela cidade, ele não quer mais frequentar a escola, e ele vai morar com seus avós, e a partir de então, ele deixou para trás uma parte da sua história que poderia ter sido diferente. Então, nos contos fantásticos, há um fato inusitado, improvável, estranho, que interfere no mundo real que está sendo apresentado. Em alguns casos, por meio dessas narrativas fantásticas, temos uma denúncia ou temos uma crítica de comportamentos sociais. E essa vem justamente denunciar a desigualdade social. Então, eu espero que vocês reflitam sobre o texto e da importância do quanto é bom estudar para ter conhecimentos e para poder usar esses conhecimentos para encontrar um caminho melhor para a vida, através de um bom emprego. Isso só se pega um bom emprego quando se tem
um bom estudo, quando você vai até a faculdade, hoje a competição é muito grande. Então, esse texto vem nos mostrar que a desigualdade social muitas vezes nos é imposta, como foi imposta a Francisco, através de uma decisão de criança que não quis mais estudar naquela escola, e o texto nos apresenta ele como vendedor de carro no futuro. Não é que ser vendedor de carro seja ruim, mas como o texto nos mostra que ele era inteligente, por isso eu tinha ganhado a bolsa de estudo, isso nos faz refletir que ele poderia ter uma vida melhor se tivesse continuado com seus estudos ali naquela escola onde os ricos estudavam. Então, façam uma atividade respondendo às questões 1, 2, 3 e 4 e envie no Google Sala de Aula. Todas as atividades devem ser enviadas ao Google Sala de Aula. Não deixem de enviar as atividades, porque elas farão falta na nota de vocês. Então, respondam. Cada aula que vocês deixam de assistir, vocês levam de 3 ou 4 faltas, porque é uma questão de horário. Então, vocês abram os vídeos, assistam até o final. Façam as atividades, entreguem no sala de aula e ganhem uma boa nota e bom aprendizado. Leiam o texto mais de uma vez, ou escutem mais de uma vez, porque eu gravei para vocês. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.